bem, meus amados irmãos, hoje nós chegamos ao fim de uma jornada de 13 sermões. Hoje eu estou pregando o 13º sermão da série Pequenos Hábitos, Grandes Mudanças. Eu confesso que quando eu me lancei a essa série no começo do ano, eu estava um pouco despretensioso sobre tudo que nós falamos. E isso me ajudou, inclusive, a pesquisar mais, a estudar mais, a me dedicar um pouco mais sobre esse tema. Porque eu acredito nisso, né, que se desenvolvemos pequenos hábitos na nossa vida espiritual, nós certamente teremos grandes resultados também. Porque às vezes a gente quer o grande resultado e acha que precisa fazer uma grande mudança. Aí você nem faz a grande mudança e nem tem o grande resultado. Quando você só precisa fazer pequenos ajustes na sua vida. Eu lembro que no primeiro sermão, eu contei a história da equipe de ciclismo britânico, que a partir de 2003, resolveu mudar a história do ciclismo profissional da Grã-Bretanha. E eles estavam há quase um século sem ganhar nenhuma competição. E então, em 2003, eles resolveram mudar essa história, contrataram lá um técnico. Esse técnico, ele já tinha uma estratégia que ele chamava de agregação de ganhos marginais. Traduzindo isso, era a filosofia de procurar por uma pequena margem de melhoria em tudo o que eles faziam. Nossa, o que nós fizemos está excelente. Uau! Mas dentro da excelência, o que podemos melhorar ainda mais? E assim, eles começaram então a desenvolver o princípio de que você poderia melhorar 1% em cada desempenho que você tinha. Dessa forma, você teria um aumento significativo ao colocar tudo isso em ação. Para vocês terem uma ideia, após 5 anos, a essa teoria ser implantada dentro do ciclismo profissional da Grã-Bretanha, eles conseguiram, nos Jogos de 2008, ou seja, 5 anos depois, em Pequim, uma conquista impressionante. 60% das medalhas de ouro foram deles. Porque eles resolveram mudar 1% daquilo que eles já faziam de melhor. 4 anos depois, ou seja, nas Olimpíadas seguintes, quando os Jogos Olímpicos chegaram a Londres, os britânicos elevaram o nível a estabelecer 9 recordes olímpicos e 7 mundiais. Mas às vezes na nossa vida, a gente olha para a nossa vida espiritual e a gente acha que está tudo bem. E eu acredito até que esteja tudo bem. Mas eu também penso que não há nada que esteja tão bem que não possa melhorar 1%. Então foi sobre isso que ao longo do ano eu tratei de alguns assuntos, preguei, alguns sermões e cheguei a um cálculo que se você melhorar 1% naquilo que você vai fazer, no final do ano você vai estar 37 vezes melhor. Foi um cálculo que eu cheguei aqui através do livro que eu me inspirei para essa série. O fato é que durante todo o ano, durante toda a série, nós falamos sobre aqui alguns hábitos, sobre oração, gratidão. Nós falamos sobre parceiros de oração. É importante você ter gente com quem você possa compartilhar. Sobre a fidelidade, compartilhamento da fé. É importante você também ser fiel ao Senhor e compartilhar a fé com outras pessoas. Eu também falei do hábito da empatia, da intercessão, o contentamento, a importância, inclusive, de você desenvolver o hábito da leitura da palavra de Deus, de você ter humildade. E aí, os 2 últimos sermões eu preguei sobre comunhão e na semana passada eu preguei sobre perdão. Hoje, encerrando a nossa jornada, eu estarei falando sobre um outro hábito, claro, que eu julgo ser primordial. E se eu tivesse talvez mais tempo, eu tivesse mais outros hábitos. E o fato é que eu tive dificuldade hoje para escolher qual eu iria encerrar a série. E eu orei e pedi sabedoria ao Senhor, e chegou ao meu coração a escolha de nós falarmos hoje sobre um hábito que eu julgo ser primordial no desenvolvimento da cristandade, no desenvolvimento da maturidade, porque ele vai nos ajudar a cumprir a grande comissão. Eu penso que nós não cumpriríamos a grande comissão se nós não tivéssemos compaixão pelo outro. Então esse é o hábito que nós vamos falar hoje, compaixão. Inclusive eu preguei um sermão no começo do ano, quando nós estávamos abrindo a nossa campanha de missões estaduais, que teve como tema esse ano, compaixão e graça. E eu fiz o sermão sobre compaixão e graça, e etc. Peguei o texto bíblico, base,
né, da campanha de missões. Mas o sermão de hoje nada tem a ver com o sermão lá de fevereiro. Acho que foi fevereiro ou foi março. Hoje nós vamos olhar para um livro que poucas vezes a gente olha. Aquele livro, primeiro que ele só tem um capítulo. Então, às vezes, quando a gente está fazendo a leitura bíblica, a gente passa rápido nele. Ou você lê e daí a pouco você... porque o cara aprontou, foi lá, foi perdoado, agora precisa voltar, não é mais escravo, agora volta como irmão, está tudo certo. Próximo livro. Entendeu? Às vezes a gente passa assim, muito por cima de Filemão. A gente não dá muita importância. Então, hoje eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Filemão. Fica ali no Novo Testamento. Nós vamos hoje pensar sobre esse único capítulo. Então, hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir um sermão baseado em um livro completo da Bíblia, né? É o livro de Filemão. Então, hoje nós vamos ler todo o livro, vou pregar sobre todo o livro. Só tem um capítulo, então é fácil a gente fazer isso, né? Então, Filemão, capítulo 1, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Na verdade, o versículo 4 do livro de Filemão é o versículo mais conhecido. Aí a gente pinça esse versículo, utiliza ele em vários momentos. A gente vai escrever uma carta para alguém, né? Você está com saudade. Carta, né, gente? Quem escreve carta para alguém? Meu Deus, eu quase entrego a minha idade. O fato é que às vezes a gente põe no texto, sempre dou graças a Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Paulo, Timóteo estavam escrevendo essa carta a Filemão. Oro, versículo 5, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a sua comunhão, que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Versículo 7, seu amor, Filemão, me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Gente, olha aqui para mim. Eu fico imaginando Filemão lendo essa carta, vindo lá de Paulo, sabe? O cara escreveu a punho. O cara vai lendo assim, imagina, Paulo, tanto de elogio que Paulo vai fazendo a Filemão. Cara, você é um cara que ora, a sua fé me encoraja, você reanima os santos. O cara vai descendo, né? Fala sério. Você recebeu uma carta de Paulo, nesse nível, mas ele chega agora no versículo 8. No versículo 8, Paulo então chega naquilo que de fato é o motivo da carta. No versículo 8 ele diz, por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como uma pessoa, como um cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha isso na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício
por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra lida, que edifica as nossas vidas e nos inspira, Senhor, e nos ensina cada dia. E nessa noite, Pai, não seria diferente. Tua palavra sempre trazendo aos nossos corações ensinamentos que mudarão a nossa vida e que nos farão cada vez mais discípulos aprovados por Ti. Tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, e assim, Senhor, nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Essa história, ela é marcante pela audácia de Paulo, né? E por preparar Onésimo para ser perdoado ali por Filemão. E Filemão tinha que liberar perdão. Então é uma situação difícil aqui. É uma história um tanto quanto delicada. E se a gente não tomar cuidado, por vezes a gente pode também se envolver em situações como essa. E como resolver tudo isso? E o que a compaixão tem a ver com tudo isso? O fato é que a audácia de Paulo, na minha percepção, tem a ver, eu diria que assim, tem raiz na sua compaixão, na compaixão por vidas, na compaixão que Paulo desenvolveu ao longo do seu ministério, porque ele mesmo foi alvo no passado de algo parecido, quando Barnabé se importou com ele. Quantos relacionamentos, né, irmãos, seriam restaurados se estivéssemos praticando o tal do 1% a mais em nossa compaixão com o próximo? Você já imaginou isso? Se Paulo não tivesse exercendo essa compaixão, o que seria de Onésimo? Como estaria a liderança de Filemão comprometida, com aquele pequeno grupo que tinha lá na casa dele, com aquela igreja que se reunia ali? Como as pessoas estavam vendo, olhando para aquele líder? Quantas coisas aqui nesse texto. Mas Paulo propôs no coração dele, de que ele ia desenvolver 1% da compaixão dele cada vez mais. E aqui ele chega então e olha para Onésimo com essa compaixão. Esses dias eu fui lembrado por um amigo sobre uma arte japonesa que restaura objetos de cerâmica quebradas. Esses objetos quebrados, eles, nessa arte, eles restauram, eles não jogam fora, né? E pensando sobre essa arte, me lembrei da história de Onésimo, né, que era um vaso que estava na casa de Filemão, que foi quebrado, que chegou nas mãos de Paulo, Paulo o restaurou e mandou de volta para o seu dono. Percebe que isso faz sentido? Filemão recebe um vaso restaurado. O nome dessa arte é kintsugi. É a arte japonesa de reparar com o ouro objetos em cerâmica, objetos quebrados. Qual é a ideia? O que está quebrado, ele não é jogado fora e acaba adquirindo um novo valor, porque passa a ser uma peça única, foi colado com ouro. Então, aquela peça, ela tem um valor imensurável, tanto do ponto de vista artístico, como do ponto de vista econômico. Porque ela se tornou uma peça rara, única. O kintsugi é a arte japonesa, então, de restaurar esses objetos. Podemos, então, comparar Onésimo a essa cerâmica quebrada e reparada. Vemos aqui no texto que Onésimo quebrou a confiança, por exemplo, de Filemão. E certamente ele teve que fugir, é o que o texto diz. Né? No versículo 18 ele diz, se ele deu algum prejuízo, Paulo escreve para Filemão dizendo, se Onésimo lhe deu algum prejuízo, então, na verdade, Paulo sabia que ele havia dado algum prejuízo. Né? O comentário bíblico diz que um escravo fugido geralmente levava consigo dinheiro ou objetos de valor furtados do seu dono. Está no comentário bíblico. A você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta, é o que Paulo vai dizer. Paulo assume a dívida de Onésimo. E Paulo, então, lhe restaura Onésimo, dando a ele uma nova vida,
dando a ele uma nova roupagem, antes escravo, agora salvo. E ele diz: cara, eu estou aqui na prisão, né, cara? Você tem que ir para lá. Você tem que voltar para Filemon. Lá você vai ser muito mais útil naquela igreja. E aí Paulo, no versículo 16, ele diz assim: pois agora ele não é mais um escravo, ele é muito mais do que isso, ele é um irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido, e para você agora ele é muito mais ainda, não só como escravo, mas como irmão do Senhor. Receba Onésimo de volta, como se estivesse recebendo a mim mesmo. Uau! No texto que nós lemos, ele diz: eu estou enviando o meu coração para você. Então Paulo, ele pega esse rapaz e ele dá uma nova roupagem. A questão, irmãos, é que às vezes nós até perdoamos, nós falamos sobre isso semana passada. Às vezes até perdoamos o outro. Só que nós não oferecemos a compaixão, sabe? E aí onde está, talvez, a virada de chave na vida de muita gente. Ok, perdoa, pastor, ok, está perdoado. Eu só não quero mais é conversa. Tá bom? Eu até perdoo, mas a pessoa tem que ficar longe de mim. Acontece. Por isso que a virada de chave dentro do perdão, para que ele seja completo, é quando você oferece a compaixão. Compaixão, irmãos, é a qualidade que ressoa profundamente com o coração humano. É um traço que transcende culturas, religiões, épocas, demonstrando a nossa capacidade de sentir empatia e agir em benefício do outro. Compaixão é a alma sendo exposta. Nossa jornada, irmãos, nos levará a compreender a visão de Paulo, que escreveu essa carta, a visão de Onésimo e também a visão de Filemon, que era o destinatário da carta. Portanto, vamos para a visão de Paulo. Paulo começa o texto se apresentando. Interessante, ele já mostra o cansaço, ele diz que está velho, ele é prisioneiro, ele não foi preso por um crime hediondo, mas ele foi preso por continuar pregando o evangelho, e com compaixão ele investiu na vida de Onésimo. A propósito, é um bonito nome, né, para se pôr num filho, né? Paulo havia experimentado, irmãos, na própria pele, o poder da compaixão. Paulo era fruto da compaixão, ele sabia a importância de investir tempo na vida de alguém, mas tempo de qualidade, porque ele havia sido fruto da compaixão de Barnabé. Quando ele se afastou dos discípulos, por ter sido rejeitado pelos próprios discípulos, logo no começo da sua vida cristã, isso está lá registrado em Atos 9, ele chegou a Jerusalém, tentou se reunir, mas as pessoas, os discípulos achavam, eles não estavam acreditando na conversão de Paulo. Eles estavam reticentes com Paulo. Eles achavam que não tinha sido genuína aquela conversão. E Paulo, ele olha para Onésimo e diz: eu não posso cometer o mesmo erro que aqueles discípulos cometeram comigo. Eu preciso dispensar a Onésimo a minha compaixão, aquilo que Barnabé me deu, aquilo que eu aprendi e desenvolvi no meu ministério. Ao invés de julgar este rapaz, eu quero tratar as feridas dele. Eu fico imaginando isso no nosso contexto. Como seríamos? Onde estaríamos? Se ao invés de julgarmos, nós preferíssemos tratar as feridas uns dos outros. Paulo se lançou com compaixão a transformar aquele homem num verdadeiro discípulo de Jesus. É o que ele diz nos versos 10 e 11. A compaixão de Paulo é evidente em suas palavras. Versos 8 e 9. Assim, embora tenha grande ousadia em Cristo para ordenar-te o que convém, prefiro, todavia, rogar-te por amor. A compaixão de Paulo é evidente nas suas palavras. Ele queria que Filemon aceitasse Onésimo de volta, entendendo que ele estava recebendo um vaso restaurado, agora colado com ouro. Não era mais o mesmo Onésimo, era uma nova criatura em Cristo Jesus. E essa foi a compaixão que ele recebeu, essa é a compaixão que ele ensinou.
Apesar das rejeições, foi Barnabé quem o acolheu. Engraçado que o texto diz assim, mas Barnabé, quando o texto vai dizer que os discípulos rejeitaram, e aí logo em seguida o texto diz assim, mas, versículo 26 lá de Atos, ele vai dizer, mas Barnabé, esse mas Barnabé fez toda a diferença na vida de Paulo. Meus amados, por isso que Paulo estava sendo um Barnabé na vida daquele homem, na vida de Onésimo, ao ponto de chamá-lo de filho. Adjetivo dado apenas a mais dois, Timóteo e Tito. Isso quer dizer que Onésimo se tornou um excelente discípulo de Paulo. Que vaso precioso esse rapaz se tornou. De fugitivo, ladrão, escravo, servo, volta para casa de Filemão como irmão em Cristo Jesus. Você já experimentou a compaixão de alguém que o incentivou a mudar a sua vida a esse ponto? Você já experimentou ser restaurado pela compaixão de alguém, quando você chegou quebrado, ferido, e alguém te acolheu, alguém te deu colo, alguém te deu uma cola de ouro, e te restaurou para que você fosse uma nova criatura em Cristo Jesus? E o que você tem feito com essa restauração que o Senhor provocou em você? A essência da compaixão, ela demonstra a nossa capacidade de sentir a empatia e agir em benefício do outro. Por isso Paulo pediu a Filemão que recebesse Onésimo de volta como irmão amado. Não era apenas um irmão qualquer. Filemão, você está recebendo o meu coração. Onésimo é um irmão amado em Cristo. Isso demonstra a profunda compreensão de Paulo sobre a igualdade que o Evangelho traz entre todos os crentes. Eu estava conversando com Samuel Diógenes, fruto do trabalho dos Gideões no domingo, aqui na igreja. Ao final do culto ele foi abordado por um irmão aqui da nossa igreja, comandante do exército aqui em Fortaleza. E aí o Samuel foi lá, conversou, explicou, como vão fazer uma distribuição, não é isso, Samuel? Lá nos quartéis de Fortaleza, do exército. Grande bênção, né? E aí o Samuel publicou uma foto lá, registrando lá no Instagram, e eu não sabia de nada. Aí, Samuel, esse rapaz aí do seu lado, tal, é o irmão fulano de tal? Sim. Grata surpresa, eu não sabia que ele era da nossa igreja. E aí o Samuel concluiu dizendo assim, na conversa assim, pastor, sabe o que me impressionou? É que na igreja, ele vive a igualdade dos crentes. Ele não se sobressai por ser um comandante, um coronel do exército. A gente olha para ele aqui na igreja, ele é um crente como qualquer outro aqui na igreja. Impressionante isso, né? Como o evangelho, ele nos faz parecido com Jesus, não é legal? O problema é que às vezes tem gente que quer ser mais do que isso. Quando Paulo fala assim lá para Filemão, cara, recebe Onésimo porque ele é igual a você. Ele estava dizendo assim para Filemão, você não é superior a esse cara, você não é melhor do que ele, você é igual a ele, ou melhor, ele agora é igual a você. E o evangelho, ele nos equipara. Qual é a importância de sermos então compassivos, mesmo quando temos autoridade sobre os outros? A visão de Paulo nos ensina que a compaixão, ele transcende as barreiras sociais, as barreiras culturais. Ele nos leva a tratar os outros não com base em seus status, ou no passado, mas com base na dignidade que todos possuem como seres criados à imagem e semelhança de Deus, lavados e remidos no sangue de Cristo. Essa compaixão restaura relacionamentos, cria comunidades mais fortes. E nós buscamos, com muito afinco, viver o slogan da nossa igreja, para nós sermos uma família para você e sua família. Que passos práticos, então, podemos tomar para imitar a compaixão de Paulo em nossas vidas? Eu escrevi aqui algumas, né? Por exemplo, trate todos com igualdade e com dignidade.
Trate as pessoas com dignidade. Compartilhe o amor. Compartilhe compaixão e graça. Seja um agente de transformação, e não de destruição ou de deformação, mas de transformação. Pratique o perdão, pratique a reconciliação diariamente. Faça da compaixão uma prioridade na sua vida. Bem, qual é a visão então de Onésimo? Veja só, no versículo 10, 11, 15 vai dizer que Onésimo era filho amado de Paulo, assim como Timóteo e Tito. Ele, movido pelo arrependimento, ele procurou apoio a Paulo, então era um homem arrependido. Agora fazia parte da equipe de Paulo. Mas no versículo 15, ele volta a lembrar o status anterior desse homem. Ele era um escravo foragido e o motivo principal da carta. Então a história de Onésimo nos mostra como a compaixão pode transformar vidas e restaurar a dignidade humana. Quando Onésimo fugiu de Filemão, encontrou Paulo ali na prisão, sua vida estava em frangalhos, acabada, destruída. Ele sabia que se ele caísse nas mãos das autoridades romanas, ele ficaria preso por muito tempo. Inclusive, poderia ser condenado à morte. Mas a Bíblia mostra que aquele que se humilha, ele vai ser exaltado. Essa humilhação, onde a pessoa reconhece seus erros, onde ela busca a graça, quando ela busca a suficiência em Deus, é uma das chaves para a bênção do crescimento, de mudança, a bênção da transformação, a bênção da cura na vida das pessoas. A questão é que às vezes, sabe, cometer erros, todos nós somos passivos. Ficar no erro é uma escolha. Onésimo escolheu o arrependimento. E nem nunca o arrependimento, na busca dessa cura, nunca. Ela é de forma simpática, alegre, feliz. Sabe, não é. Ela sempre traz consigo a humilhação. Porque você precisa reconhecer quem você é, o que você fez, onde você está, por que você está ali. Você tem que baixar a cabeça, você tem que reconhecer o erro. Não tem jeito. O encontro com Paulo mudou tudo na vida desse cara. Porque ele buscou, com o coração contrito, quebrantado, a transformação. E por compaixão, Paulo o acolheu, compartilhou o evangelho, discipulou. E aquele homem, se convertendo a Cristo Jesus, mudou a vida dele. Porque não há vidas, não há nenhuma vida quebrada, em dificuldade, não há que nas mãos do grande oleiro não seja restaurada com fios de ouro. Não há. A grande diferença na vida de Onésimo se dá quando ele se permite, então, ser moldado pelo Espírito Santo. Portanto, é necessário que, ao cometer um ato falho, ou nos encontrarmos em momentos tão difíceis, com a vida tão quebrada, que a gente se submeta ao senhorio de Cristo, à presença do Espírito Santo. Eu penso que Onésimo já conhecia a verdade. Ele morava com Filemão era líder de um pequeno grupo, de uma igreja. Então, certamente, Onésimo já conhecia. Mas como qualquer um de nós, irmãos, ele também estava sujeito a quedas. Mas ele escolheu não ficar caído. Você lembra do filho pródigo? Ele escolheu não ficar dentro daquela pocilga. E por que você tem escolhido ficar tão longe de Deus? Nós queremos acolher você com compaixão, mas é preciso que você tenha um ato de se arrepender e mudar, porque a vida cristã começa com autenticidade, e não com mentiras, não com enganos.
Muitos preferem chegar à igreja, dar um sorriso, dizer que está tudo bem, demonstrando que não há problemas. Claro, ninguém vai também chegar todo o tempo aqui em frangalhos e etc. Você está entendendo o que eu quero te dizer? Quando você precisar de ajuda, peça ajuda. Não se faça de forte. Faça como Onésimo. Peça ajuda. Eu olho para esse texto, queridos, e consigo então imaginar Onésimo pedindo ajuda a Paulo. Ainda que preso, imagina, cara. Cara, como é que eu vou pedir ajuda a Paulo, preso? Não, ele é que deve estar precisando de ajuda. Não. Ele não olhou para a condição de Paulo, ele olhou para quem era Paulo. E isso faz toda a diferença. Porque Paulo tinha um coração disposto a amar, um coração disposto a ajudar, um coração cheio de compaixão para oferecer a ele. E não era a condição onde Paulo estava, ou o momento da vida de Paulo, que iria transformar quem era verdadeiramente Paulo. Onésimo então corre, busca essa ajuda. Se você estivesse na situação de Onésimo, qual seria então a sua atitude? Você buscaria ajuda? Confessaria pecado? Permitiria a ação profunda do Espírito Santo na sua vida, ao ponto da sua vida mudar radicalmente, mesmo que isso implique abandonar alguns hábitos, ou maus hábitos? Essa transformação, amados, é um testemunho da incrível capacidade da compaixão para curar feridas, feridas emocionais, feridas espirituais. Ao aceitar Onésimo como um irmão em Cristo, Paulo então mostrou a ele uma compaixão que ele provavelmente nunca havia experimentado em nenhum outro lugar. E Paulo apenas pregou o Evangelho. Cuidou. Paulo não colocou Onésimo num hotel 5 estrelas. Não deu a ele 5 refeições por dia. Mas Paulo convidou aquele homem para viver o genuíno Evangelho. Paulo ofereceu a ele uma compaixão incomparável, nunca antes experimentada por ele. Que lições, então, podemos aprender com a história de Onésimo sobre como a compaixão pode quebrar as barreiras entre as pessoas? Bem, a primeira lição é que sempre haverá uma transformação pessoal. Para que haja uma transformação na vida de outros, precisa começar na sua. Por isso você precisa de uma reconciliação. Você precisa voltar ao seu estado natural, o estado de filho de Deus. Você precisa viver a igualdade, nem ser inferior nem superior. Você precisa dar testemunho dessa compaixão que você já viveu, oferecendo isso também ao outro. Para nós encerrarmos, a visão então de Filemão. Filemão, no versículo 1 e 2, Paulo começa dizendo que você é fiel a Cristo, colaborador dedicado. Olha, enchendo a bola dele, né? Cheio de fé, amor para com todos. O seu testemunho é forte, cara. No versículo 7 ele diz que ele é encorajador. Paulo, quando começa a sua carta, elogiando a Filemão, ele enfatiza que o papel transformador da vida cristã, que não apenas reconcilia as pessoas com Deus, mas também une em amor e compaixão. Paulo vai destacando isso nos primeiros versículos. Nossa, você mesmo já tem promovido. Mal sabia ele que mais na frente Paulo falaria de Onésimo. Eu imagino que Filemão, ele ficou chocado ao receber a carta de Paulo e descobrir que Onésimo estava voltando. Às vezes tem pessoa da vida da gente que a gente pede para ficar perto da gente. Eu espero que você nunca ore para que Deus leve pessoas para longe de você. Eu espero que você nunca tenha feito essa oração. O Senhor leva para bem longe. Tem gente que eu já vi gente orando dizendo, por má do esquecimento do Senhor. Leva, Senhor. Talvez Filemão tenha feito uma oração assim, sabe? Quando ele aprontou lá, Onésimo, Senhor, leva. E ele sumiu, né? Ele falou, Senhor, ouviu minha oração. Mal sabia ele que ele estava lá sendo reconstruído para voltar. E às vezes Deus manda de volta mesmo, viu, irmão? Deus faz umas coisas às vezes engraçadas.
O fato é que Filemão, ele tinha todo o direito de exigir justiça, punição para aquele escravo fugitivo, ladrão. No entanto, Paulo, em sua carta, desafiou Filemão a vê-lo de maneira diferente, como ele nunca imaginou que deveria ver. E aí, diante de si, está o grande desafio de perdoar Onésimo. Meu Deus do céu. E mais do que isso, como eu já falei, às vezes a gente perdoa, tá, tudo bem, Paulo, eu vou perdoar Onésimo, manda ele para cá. Onésimo, você está perdoado, tá? Eu não vou dar parte de você na polícia, eu não vou, mas some daqui. Ok, está perdoado, nunca mais vou lembrar desse cara, e está tudo certo. Não é assim. Porque existe uma outra coisa no meio desse processo chamado compaixão, que é um hábito que a gente precisa desenvolver. E Paulo diz para Filemão, ei, você vai perdoar o cara e agora você vai aceitá-lo como irmão em Cristo Jesus, porque ele é meu filho. E prepara um lugar para mim também, que é já que eu chego aí para ficar com você. A pergunta é, então, no lugar de Filemão, o que você faria? Respiraria fundo? Opção A. Opção B, ia ficar preocupado? Opção C, você ia orar? Você ia sorrir descontroladamente? Irmão, você é capaz de perdoar alguém que lhe roubou? Você perdoaria alguém que lhe fizer algum mal? Talvez o grande termômetro dos relacionamentos verdadeiros é a profunda tristeza vivida quando eles terminam. Quando eles são quebrados, rompidos. Para construirmos intimidades verdadeiras, necessitamos de amor. Perdê-la trará então tristeza e decepção. Perdê-lo vai trazer decepções e tristezas, dores ao coração. Filemão, ele, apesar de todos os seus adjetivos espirituais que Paulo começa descrevendo na carta, certamente, como eu e você, irmão, ele nutria alguma decepção, alguma tristeza para com Onésimo, certamente. A visão de Filemão é uma lição profunda para nós, sobre a natureza do perdão e da compaixão. Paulo escreve, não digo que faças isso por minha causa, e sim por amor. Paulo vai dizer, eu podia lhe impor que você fizesse isso, mas eu não quero. Eu quero que você ame. Eu quero que você ofereça a ele a sua compaixão. Por isso que o amor precisa estar envolvido no processo do perdão. Interessante que poucas vezes Paulo diz que está escrevendo a próprio punho. E ele diz, eu escrevo a próprio punho. Eu pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo me deves algo. Eu vou te pagar. Agora recebe ele por amor, por compaixão. O que Paulo pediu a Filemão é o que Jesus pediu a todos nós quando ele diz, amarás o teu próximo como eu vos amei. Jesus diz, um novo mandamento eu vos trago, amarás o teu próximo como eu vos amei. Jesus nos oferece a maior das compaixões, nos ama indistintamente. Paulo estava pedindo a Filemão que esse amor revelado no coração de Filemão, o amor de Cristo, pudesse mostrar compaixão, não porque Onésimo merecesse, ainda tem esse detalhe, mas porque o amor cristão exige isso de nós. Então nunca é pelo outro, mas é por quem está em nós. Em que medida o exemplo de Filemão nos lembra da importância do perdão e da compaixão, mesmo quando isso é difícil? Filemão representa aqueles que têm o poder de perdoar, restaurar, mesmo quando é difícil. Quantos relacionamentos já havia serem restaurados, porque foi oferecido perdão e compaixão. Não apenas relacionamentos de casamento, mas amigos, familiares, abraços,
Mas eu também já presenciei uma história muito triste, muito triste. O pai, querendo ajudar um filho, o filho se sentiu prejudicado, cortou relações com o pai, um homem maduro, mas agindo como criança. O pai volta na casa dele, sem saber quem estava à porta, abriu: meu filho, aqui eu não tenho pai. Pá, fechou a porta. O pai voltou para casa chorando. Alguns dias depois o pai voltou lá. Não sei quem é esse senhor que está aí fora. Eu só recebo da minha casa pessoas que eu conheço. O pai voltou para casa chorando. Dias depois o pai bateu várias vezes a porta e recebeu o silêncio como resposta. 2 dias depois, esse pai foi atropelado. Morreu naquele acidente. Essa história já tem quase 30 anos. E eu conheço essa pessoa de perto. Se tornou um homem amargurado, porque não ofereceu compaixão. Porque quando lhe foi oferecido compaixão, ele não quis receber. Nós temos o poder de perdoar. Nós temos o poder de dar ao outro o direito de ser perdoado. Mas se nós fizermos isso com compaixão, isso para de ser um poder e passa a ser um hábito da vida cristã, praticado diariamente. Isso não vai trazer para o nosso coração nenhuma raiz de amargura. Como podemos então aplicar a visão de Filemon sobre compaixão e perdão em nossas próprias vidas e relacionamentos? Reconheça a sua própria necessidade de perdão, pratique a compaixão. Aceite as pessoas como elas são. Evite a vingança, a retaliação, a amargura, o ressentimento. O peso de você andar com tudo isso nas costas é muito maior do que o liberar perdão. Viva de acordo com seus valores cristãos e ofereça ao outro compaixão e graça. Se não praticarmos o amor, se não praticarmos o perdão, não teremos como ser uma família para você e sua família. Se esse hábito não for desenvolvido constantemente, dificilmente nós vamos ser a igreja que nós somos, vamos ter os relacionamentos que nós temos e ser a família que Deus nos favoreceu a ser. Filemon teve o desafio de perdoar e voltar a conviver com Onésimo como irmão em Cristo. Onésimo teve que se arrepender e voltar como uma nova criatura para a casa de Filemon. Mas certamente ele também não chegou lá sorrindo, desdenhando de Filemon, porque uma nova criatura não faz isso. E Paulo teve que renunciar ao convívio e o serviço de Onésimo, abrindo mão de Onésimo para poder Filemon e Onésimo viverem com paixão na vida deles. E você? E você? Quero convidar você agora a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Nós vamos orar. Eu quero dar a você um tempo seu de oração. Eu quero oferecer a você a oportunidade de você exercer um desses 3 papéis. Ou de Paulo, ensinando alguém, restaurando uma vida, transformando uma cerâmica quebrada em um vaso raro. Ou quem sabe Deus vai te usar para ser o próprio Onésimo, pois você precisa se arrepender, se humilhar e voltar, transformado para pedir perdão. Ou quem sabe você está vivendo a figura de Filemon, onde a sua compaixão precisará ser oferecida ao outro. Senhor, o Evangelho do Teu Filho tem mudado as nossas vidas, as nossas condições.
Mudou Paulo de perseguidor a discipulador. Mudou a vida de Filemão, de encorajador a encorajado. Mudou, Senhor, a vida de Onésimo, de escravo a irmão. Nessa noite, Senhor. Muda também o nosso coração, para que ele se encha de compaixão, para que, ao compartilhar com o outro, Senhor, a fé, a esperança, o amor, nós possamos oferecer a compaixão. Nos ensina, Senhor, cada dia, a cada dia, a viver a Tua vontade, a viver em obediência à Tua palavra, e que o hábito da compaixão seja uma prática diária, permanente, a ser desenvolvida em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos dá força, nos dá entendimento, e assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus, amém.